pereceram pelo destruidor. E aí o 11 diz: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, assim como Deus ele foi justo em retribuir segundo a obra de cada um ali, da sua desobediência, da sua dureza de coração, o Senhor é do mesmo jeito hoje. Está lá escrito em várias partes, né? Do Senhor falar que não muda. Inclusive, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas eu quero deixar a boa nova, né? Que Deus é Deus sempre, né? Imutável, como ele mesmo fala, Tiago, vou até abrir aqui, ó, né? Porque às vezes a pessoa vai querer saber ou procurar onde é que está escrito no Novo Testamento alguma parte assim que fale que Deus não muda. Tá aqui, ó, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então Deus ele não muda, né? E a boa nova é essa. Em várias partes das Escrituras, Deus ele sempre decretava um castigo, uma destruição, mas ele sempre também dava a mensagem, né? Antes da destruição, Deus ele sempre dava a mensagem. Então, se o povo ouvisse a mensagem, se o povo obedecesse a mensagem, então Deus ele se arrependia e aí ele mudava aquilo ali que ele tinha decretado, ele revogava e aquele povo não era destruído. Por quê? Porque Deus, a palavra do Senhor fala que ele tem prazer na misericórdia, que ele pode castigar, mas ele também é benigno, amoroso. A palavra do Senhor também fala que ele fere, mas ele também é que cura. Então, ao ouvir a palavra e recebê-la, Deus ele vai nos dar o arrependimento. E essa aqui, ó, é a palavra. Hebreus, capítulo de número 2. Diz aqui: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então tá aqui. E Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E a palavra é bem clara, né? Que nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A palavra que foi falada permaneceu firme, toda a transgressão teve a justa retribuição. E se a gente não se atentar para essa tão grande salvação que Deus nos dá em Cristo, a palavra do Senhor aqui é bem clara, né? Como vamos escapar nós? Como escaparemos nós? Né? Se a gente não der ouvido, porque o único jeito de se escapar da ira vindoura, da ira que Deus ele vai derramar, é só dando ouvido a ele. E ao ouvir ele e obedecer a ele, aí ele é quem vai nos dar esse escape, ele é quem vai nos dar esse socorro, porque a palavra do Senhor fala o quê? Eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente vê diversas vezes na palavra Deus quando falava para o povo não descer no Egito, para o povo não confiar nos cavalos, não confiar nos homens, mas sempre confiar no Senhor, sempre depender do Senhor. Por quê? Porque o socorro só vem do Senhor, não tem outro, né? Então a salvação
que essa palavra que ela está falando, em Jesus que Deus nos dá, é só se a gente se atentar, se a gente se desviar, fazer como o povo do passado fez também, então não vai ter escapatória. Deus, ele dá chances porque ele é muito paciente, né? Como eu falei no início de 1 Pedro, né, no capítulo 2 Pedro, na verdade, 3:9, lá o propósito do Senhor é o quê? A paciência dele para não querer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, todos se arrependam, como também está em 1 Timóteo, capítulo número 2, né? Versículo 1 ao versículo 5. E essa palavra de Hebreus aqui, né? Que eu deixo para que você medite e guarde no seu coração, coloque em prática. Eu vou juntar essa outra palavra que vou deixar com outra palavra também que está em Hebreus aqui também. E lembre disso. Hebreus 4, a palavra do Senhor diz aqui, a partir do versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, cada dia, e que a graça do Senhor, pelo Espírito do Senhor, nos fortaleça a permanecer na perseverança do Senhor. E que essa mensagem ela possa ser de o que o Senhor ele designou para a nossa vida, né? E para a sua vida. E que essa palavra ela possa, assim como eu acabei de ler, fazer exatamente isso que ela é e que ela faz. Compartilhe essa palavra com as pessoas da sua família, com amigos, com vizinhos, né? Com todas as pessoas que você puder compartilhar. Porque nós estamos no tempo onde as pessoas não querem mais a palavra de Deus, né? Já desde o princípio existiu o entretenimento, né? O que as pessoas preferem como mitos, como lendas, ao invés da sã doutrina. Então, que você seja um instrumento de Deus para aceitar, receber e também transmitir essa palavra do Senhor. Que Deus abençoe.